Início da família Betti no Brasil. Tudo começou com Francesco Giuseppe Betti, nascido na Itália no dia 31 de janeiro de 1857. Morava lá com mais 5 irmãos e seus pais, Pietro Betti e Paola Rui, em San Martino di Colli Umberto, província de Treviso. Com 7 anos começou a ir para a escola, onde aprendeu a ler e escrever e se tornou um homem muito estudado. Quando completou 18 anos, foi servir o exército na Itália, onde aprendeu a fazer e montar um esqueleto humano de madeira, peça por peça. Francesco serviu o exército por 2 vezes, uma em nome dele, a outra em nome do irmão mais novo, que teria que ficar em casa para cuidar dos pais. Depois de cumprir a sua missão no exército, devido à pobreza que dificultava a sua vida na Itália, resolveu vir para o Brasil, acompanhado por seu irmão Domênico. Na bagagem, trouxe muitos livros dentro de caixas de madeira. Francesco e Domênico, junto com 415 imigrantes italianos, viajaram no navio Cole e depois de uma longa viagem, chegaram ao Rio de Janeiro, no dia 14 de abril de 1880. Do Rio, seguiram em outro barco rumo a Santa Catarina, desembarcando no porto de Imbituba, seguindo para Tubarão a pé. Em Tubarão, o irmão de Francesco foi para a Argentina e ele veio para Braço do Norte. Como era solteiro, queria arranjar logo uma esposa. Porém, em Braço do Norte quase não havia moça solteira. Então, ele se informou onde poderia encontrar uma moça disposta a se casar com ele. A informação que Francesco conseguiu foi que na casa de um della Giustina tinha uma moça bonita com 14 anos de idade. Francesco foi até a casa dos pais da moça e perguntou se era mesmo verdade que eles tinham uma filha solteira. Os pais da moça confirmaram que sim. Francesco, diante da resposta, pediu a filha em casamento, e eles disseram que sim, mas a moça não se encontrava em casa. Então, ele perguntou onde ela estava, e os pais disseram que ela estava na roça, quebrando pendão de milho, e ele então foi ao encontro dela. Para chegar até onde ela estava, tinha que passar por uma tábua sobre cepos fincados no banhado, onde a encontrou, ela de um lado e ele do outro da pinguela. Ele perguntou: "Você é a Andriana?" Ela respondeu: "Sim, sou eu." Então ele disse: "Eu quero me casar com você." E ela disse: "Eu não quero." E ele respondeu: "Eu já falei com seus pais e eles aceitaram, nós vamos casar." Ela ficou assustada e disse: "Eu não quero me casar com você." E ele falou: "Se você não quer casar comigo, eu não deixo você passar nesta pinguela." Mais uma vez ela negou, e por fim disse em língua italiana: "Si, si me passare." E ele deixou ela passar. Francesco veio na frente e disse aos pais dela que ela havia aceitado a proposta quando disse si, si. Quando a moça chegou em casa, seus pais a mandaram desfiar as palhas de milho para fazer o colchão. Então, ela obedeceu e, chorando, foi desfiar as palhas. Era a semana da paixão, logo casaram-se e foram morar num sobradinho feito por Francesco. Foi o primeiro sobradinho construído em Braço do Norte. Francesco e Andriana moraram por volta de 10 anos em Braço do Norte. Então, resolveram ir morar em Rio das Furnas, em Orleans. Lá, ele construiu um rancho de madeira roliça, fincado no chão e coberto de palha. Eles já tinham 17 filhos, sendo 11 homens e 6 mulheres. Paula, José, Giacomo, Antônio, Quintino, Maria, Joaquim, Sofia, Elizabeth, Judite, Gervásio, Estevão, Verônica, Justo, Luiz, Mateus e Roberto. Morando em Rio das Furnas, para poder levar a vida para frente, Francesco pensou em instalar uma casa de comércio. Mas o que impedia era seu pensamento de ser justo. Se trabalhasse com o comércio, ele era obrigado a mentir, e isso ele não queria. Então resolveu construir uma casa mais confortável.
Construiu uma das mais modernas casas de alvenaria da época, desde a fabricação de tijolos até a construção das paredes, casa esta que ainda encontra-se de pé e disponível para a visitação. Também fez um paiol com madeira que ele próprio tirou do mato. Construiu uma atafona para moer milho, um moinho para moer trigo e um descascador de arroz próximos da casa, movidos com a força da água do rio. Devido ao seu conhecimento adquirido no exército, era muito procurado pelas pessoas para resolver problemas de saúde. Sua casa, que era grande, funcionava como um hospital. Atendia pessoas que eram picadas por cobras, também colocava no lugar qualquer parte do corpo, braços, pernas, nervos, e nunca cobrou nada pelos seus serviços. Em Rio das Furnas, foi construída a igreja de Nossa Senhora do Caravaggio. Lá, Francesco foi capelão por muitos anos. Em 1917, ele era juiz de paz no distrito de Grã-Pará, instalado em Rio das Furnas. Foi também testemunha qualificado, assinando os registros de nascimentos, óbitos e casamentos. Apesar de seu compromisso de rezar o terço todos os domingos, ele sempre participava das festas em Rio Pinheiros Alto. Almoçava junto com Giacomo della Justina, apelidado de Giacomo Seco. Juntos, compravam um garrafão de vinho que cabia 25 garrafas e tomavam tudo até o final da tarde e não ficavam bêbados. Quando acabavam de beber, pegavam os cavalos e voltavam para casa. Francesco faleceu em 19 de julho de 1918, aos 61 anos, em Rio das Furnas, e foi sepultado no cemitério local. Adriana della Justina faleceu no dia 10 de fevereiro de 1937, aos 71 anos, em Rio das Furnas, Orleans, e repousa ao lado do seu marido no cemitério da comunidade. Em sua homenagem foi aprovado o decreto número 20, de 11 de novembro de 2008, que criou a Rua Francisco Betti, que inicia na Rua André della Justina e finaliza no terreno do Ginásio de Esportes, no centro de Rio das Furnas. Graças à coragem de Francesco e seu irmão de largar tudo na Itália, pais, irmãos, amigos, e migrar para terras no Brasil, já passaram-se 137 anos de nossa família neste país. Os 17 filhos de Francesco seguiram suas vidas, construíram famílias e seus descendentes se espalharam por todo o Brasil. Hoje é a primeira vez que nos reunimos para conhecermos todo o legado deixado por ele. Vamos usar este momento não apenas para conhecermos a história da família Betti, mas para conhecer todos os integrantes, suas histórias, o que fazem e como são suas vidas. Família não é só nome, é apoio e companheirismo. Bem-vindos à nossa casa. Essa história foi escrita com base no livro Rio das Furnas, do padre Elias della Justina.